todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 até o 20. E destacamos o versículo 18 que diz assim: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que estas palavras sejam as suas armas, para que você possa combater bem. O tema de hoje é o bom testemunho da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava bastante preocupado, mas não assim preocupação que destrói a mente dele ou até que o faz entrar em depressão. Não, não era isso. A preocupação dele com Timóteo, aquele que ele ajudou a se tornar pastor. Deus usou o próprio apóstolo Paulo para que o apóstolo pudesse ensinar a palavra de Deus a Timóteo. Mas Timóteo já conhecia esta palavra, porque tanto a sua avó como a sua mãe ensinaram esta palavra quando ele era bem pequeno. E assim ele cresceu, foi crescendo, aprendendo e convivendo com a palavra do Senhor. Mas aqui diz o texto que houve uma profecia a respeito de Timóteo. Essa profecia nós não temos acesso. Nós não sabemos muito bem do que o apóstolo Paulo está falando. Se é uma profecia diretamente que era para Timóteo, ou então uma profecia que quando nasceria esse sujeito chamado Timóteo, ele seria um pastor e pregaria o evangelho, seria fiel a Deus, mas também pode ser uma profecia lá do Antigo Testamento que fala sobre aqueles que levariam em frente, após o Messias, a palavra do Senhor. E que o Espírito Santo, ele estaria escalando pessoas para o ministério. E isso pode ser uma citação que o apóstolo Paulo está fazendo. Em todo caso, nós temos a certeza de que ele não tropeçou nas palavras. Ele realmente falou que era uma profecia, era algo que foi dito a respeito desse assunto, como também de Timóteo. Nós também, muitas vezes, ouvimos algumas promessas que as pessoas fazem ou então falam de outras pessoas, como elas vão se destacar, como elas vão servir a Deus e assim por diante. Isso também pode ser tido como uma pequena profecia. Sim, algo que foi proferido lá atrás e que vai se cumprindo lá na frente. Mas o importante nem é isso. O importante é o que o apóstolo Paulo fala depois para Timóteo. É o que Deus nos explica na sua palavra para depois que nós somos chamados. Primeiro, claro, vem o chamado à fé, que é o mais importante de tudo, mas estamos nos referindo aqui à questão de trabalho, de testemunho da palavra. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo ser fiel, fiel a Deus. E esse é o ponto principal para nós também. Não adianta só ser chamado por Deus e abandonar o Senhor. Isso não funciona desta forma, não pode ser assim. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele cita dois personagens que provavelmente eles foram excomungados da congregação. E eles ainda tinham a chance, claro, de se arrepender e pedir o perdão a Deus e voltar para o Senhor. Mas o nome desses dois, Himeneu e Alexandre. Diz o apóstolo Paulo que eles foram expulsos da igreja cristã e agora eles estavam nas mãos de Satanás. Também nós não sabemos muito bem sobre esses dois personagens.
e como isso seria colocado nas mãos de Satanás. Mas imaginamos mais ou menos assim, que quando uma pessoa é excomungada da igreja cristã, da congregação que ele pertence, ou então da própria igreja que ele foi excomungado, a igreja de Jesus Cristo, ele não faz mais parte de qualquer coisa que é colocado na igreja. Especialmente não faz mais parte do perdão. Deus não dá mais o perdão para essa pessoa. Deus não pode mais querer fazer algo de bom para essa pessoa no sentido de acolhê-lo como uma ovelha de Cristo, porque essa pessoa abandonou o Senhor. Deus respeita, e por isso dissemos, Deus não pode fazer, porque ele respeita a opinião das pessoas, especialmente também quando esses o abandonam. Se eles se arrependeram depois ou voltaram para o pecado ou fizeram isso ou aquilo, nós também não temos uma referência muito certa. Mas o importante é o que o apóstolo fala a Timóteo e também para nós, sermos fiel ao Senhor, sermos fiel à profecia de Deus, ou então à palavra de Deus que nos diz respeito, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e que em Cristo nós temos o perdão diário e que em Cristo nós vamos testemunhar, falar bem de Deus às pessoas e aproveitar esta oportunidade, como dissemos, ter um bom testemunho da palavra de Deus. E esse bom testemunho que vemos também nesse texto é o testemunho do apóstolo Paulo, é o testemunho de Timóteo, mas não é o bom testemunho desses dois que foram excomungados. Por isso que é importante nós afirmarmos com todas as letras. Podemos até copiar personagens bíblicos como eles foram fiéis ao Senhor. Ou então foram infiéis, mas se arrependeram e foram fiéis depois. Mas o importante aqui é, seja fiel você. Não fique procurando outros para copiar. Não fique olhando para outros se eles estão sendo fiéis ou não. A questão é você ser fiel, eu ser fiel. E eu, quando individualizo isso, eu estou falando para mim mesmo. Pode o mundo desistir de tudo, das coisas de Deus, mas se eu ficar fiel, é isso que está valendo para mim. A mesma coisa é para você. Fica fiel ao Senhor. Tenha boas atitudes aqui na terra. Fale de Cristo, o Salvador, e ore. Ore muito para que pessoas que abandonaram o Senhor, como esses dois personagens, eles possam voltar com arrependimento verdadeiro e receber o perdão. Mas também ore por aqueles que são fiéis, aqueles que estão sempre levando a palavra do Senhor como pastores ou como missionários, mas também como congregados de forma geral, que dão um bom testemunho da vida particular e também falam de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, aqui no mundo tem aparecido muitas religiões que não concordam com a Tua Santa Palavra, com a Bíblia. Por isso, ajude-nos a passarmos na peneira todas as palavras, religiões que professam doutrinas falsas e ficarmos somente com a religião que segue a Tua Santa Palavra. E assim possamos nós viver e conviver com o nosso próximo em tom de igualdade como irmãos e irmãs na fé e também conviver com o Senhor todos os dias da nossa vida. Ajude-nos a termos bons testemunhos, que nós possamos viver bons exemplos aqui na terra e falar de Jesus Cristo, o Salvador. Em nome de Jesus. Amém.